Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja junto a todos nós. Louvado seja o poder e a glória do Pai, Senhor de toda bondade, amor, misericórdia, que acolhe seus filhos de boa vontade, que elevam-se em busca da verdade, da força, do amparo. Este Pai nos aguarda. E o Divino Messias, mensageiro amigo da nossa trajetória, nos acolhe sempre que lançarmos mão aos seus ensinamentos, através da assistência dos nobres espíritos que vêm nos assistir, nos intuir, nos auxiliar para assimilar, receptivos. Tornemo-nos nossos corações, transformando a nossa caminhada num bem evolutivo para nós e para todos aqueles que nos cercam. Saudação, querida irmã Lucimar Antunes de Santana do Livramento, que Deus a abençoe e seja muito bem-vinda. Minha querida prima Flávia Martins, boa noite, meu amor, enviando um boa noite de Sapucaia, acho que de São Leopoldo, né, prima? E fazia dias que não a encontrava na hora, minha querida prima. Querida Graziela Silva, nossa companheira de estudos de Santana do Livramento, aí está também nossa querida companheira de sempre, Sandra Santana, de Santana do Livramento, a Graziela mandando um boa noite. Outra companheira de estudos, Maria Judite Melo Menezes, de Curitiba, enviando um boa noite a todos. Olá, querida irmã Maria, um abraço apertado para você. Igualmente, minha querida irmã, que Deus a abençoe, seja bem-vinda. Queridíssima Luciana Ferreira, nossa amada Lu de Livramento, uma boa noite, muita luz e paz a todos os irmãos, que assim seja, minha querida. Júlia Gomes Pereira de Rivera, no Uruguai, buenas noches, minha querida, que nuestra noche sea llena de bendiciones, que assim seja. Querida Lucimar Antunes, enviando um boa noite, que assim seja. Carmen Eugui, nossa amada Jovita, companheira também, que segue no grupo de estudos, né? A irmã Carmen Jovita, aí de Livramento, da Associação Espírita Duque de Caxias, enviando um boa noite, querida irmã, e uma boa noite a todos. Vânia Moraes, muito boa noite, seja bem-vinda, minha querida, enviando boa noite a todos. A Sandra está enviando uma boa noite, querida irmã, uma noite abençoada a todos, que assim seja. Queridíssima Cleusa e Vilmar, enviando boa noite aqui do bairro Rio Branco, em Canoas, né, bem pertinho da gente. A querida Dina Remédio Carvalho, um fraterno abraço, querida amiga. Fiquei muito aborrecida que estavam aqui pertinho de mim, não podemos nos visitar. Que Deus nos conceda a oportunidade, amada. Uma boa noite, Dina, todos aí da tua família que estou mandando um abraço fraterno. Para a queridíssima Cleusa e Vilmar presentes, a Sandra Rodrigues, do Uruguai, muito bem-vinda, Sandra, que Deus a abençoe, seja de muito proveito a sua estada conosco nesta reunião. Querida Maria Ana Damasceno, que há dias não tinha a oportunidade de encontrá-la na hora certa para poder saudá-la, um fraterno abraço. Querida Lindaura Mansur, aqui pertinho, bairro Niterói, Canoas. Boa noite, amiga. Cheguei, louvado seja, querida.
Lindaura, tu é a que está mais perto e é que não consegue chegar, né, amiga, na hora. Mas agora deu. Luciana Ferreira, nossa querida Lu, enviando um forte abraço à nossa princesa Dona Valentina por mais um ano de idade, que Deus abençoe ela. Louvado seja, querida amiga, sei dos teus sentimentos, agradeço muito. Não me pronunciei hoje a respeito, porque estou bastante triste, melancólica, né? Mas sei que os amigos enviarão a nossa amada muitas as suas orações, né? Nós que sempre estivemos juntos, né? Fazendo festinhas para ela, né? Possamos envolvê-la em muita luz, para que tenha força, continue na serenidade e na paz, sua alma cumprir aquilo que o Pai assim determinou na sua trajetória. E nós também, né, possamos cumprir a nossa parte com todo o amor. Agradecidos a Deus pela oportunidade de poder ressarcir as nossas dívidas que tenhamos para com ela, né? Poder cumprir essa tarefa de cuidá-la com todo carinho, graças a Deus. Querido amigo Pedro do Espírito Santo, um fraterno abraço a você, a Celni, a sua família, em nome de Deus e Jesus, né? A querida Elis, que em seguida estará conosco. Que Deus o abençoe. Ana Damasceno enviando uma boa noite, querida amiga, que a paz de Deus esteja convosco. Muito obrigado. Sandra Vargas, queridíssima amiga, e chegando, enviando uma boa noite a todos. Aí está o Hernani Carvalho, esposo da Dina, né? Enviando uma boa noite e parabéns para a mãe. Muito obrigada. Que Deus o abençoe. Muito obrigada. Maria Noêmia Velasque, boa noite, querida irmã. Igualmente para você. Carla da Silva, nossa querida companheira, enviando uma boa noite, assistindo, nos acompanhando nessa trajetória. Vamos nos preparar, que diz que amanhã volta o frio e muita chuva, né, meus irmãos? Muito bem. Haja narizinho, né, meus irmãos? Que Deus abençoe os nossos irmãos todos, que possa, se Deus quiser, vir tudo mansinho e tranquilo, né? Sem causar aquelas perdas e transtornos incríveis que teve a outra vez. Agradeço muito vossas companhias, meus irmãos, de todas as noites, e nos fortalecem muito. E esta reunião maravilhosa que se faz, você pode ver os mentores e chegando irmãozinhos para serem atendidos. Extremamente emocionante. Só quem já viveu as experiências que nós vivemos, minhas queridas irmãs da Casa Espírita, para saber a grandiosidade desse encontro. Querida irmã Sandra Vargas diz: estive aí nesta data, né? É mesmo, minha amada, o ano passado viestes nos ver. Muito obrigada, querida. É mesmo, ano passado ainda a gente fez um almoço aqui para ela, né? Reunimos uns familiares, mas desta vez não dá. Querida Sara Flores, enviando uma boa noite aos irmãos. A Sara também de Livramento. Olha aí, já temos São Leopoldo, né? Temos Livramento, Rivera, Santa Maria também, Curitiba. Já está aumentando o nosso leque, meus irmãos. E assim, uma fagulha aqui, outra fagulha ali, formamos um farol maravilhoso. Aí está chegando Gravataí também, não é?
meu filho Anderson, que estou vendo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Que Deus abençoe, seja bem-vindo. Faltam apenas 2 minutos para darmos início à nossa reunião desta noite. Que a Vânia Moraes está dizendo, eu moro no Mato Grosso, oh, maravilha! Um fraterno abraço, minha querida, que Deus a abençoe, seja muito bem-vinda sempre, você já é nossa companheira há horas, né, querida? Muito bem, não sabia que era do Mato Grosso, muito bem. A querida Jovita Elgui está chegando, passou a Diolene ali que eu vi rapidamente. Também, Diolene, um fraterno abraço, que Deus te abençoe. Diolene do Couto, né, de Livramento. O Anderson está mandando buenas para todos os irmãos. Eu acho que ele está se referindo só aos do Uruguai, hein, meus queridos? A querida Renê Cabreira está presente, de Rivera, queridíssimo irmão, fraterno abraço a você e a toda a sua família, todos os nossos irmãos aí de Rivera, companheiros. Muito obrigada por sua presença. Um fraterno abraço à nossa queridíssima Carla. Clara, não é? A netinha, né, querida Renê? Que Deus abençoe a toda a sua família, irmã. A Júlia também, não é? Que Deus ilumine. Nossos companheiros do Uruguai, que muitos eventos maravilhosos fizemos aí, encontros espíritas, não é? Fazíamos a Feira do Livro. Estive várias vezes com essas queridas irmãs aí do grupo de Centro de Estudos Allan Kardec, né? A Renê está enviando buenas noites, excelente reunião virtual, um abraço virtual e beijos. Muitíssimas graças. Muitíssimas graças. Estamos então a 1 minuto apenas para iniciar a nossa reunião. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E aí chegou a nossa hora. Convido-vos, queridos, a Fátima Damasceno, lá de Florianópolis, olha aí, a Vilda Maltoni, Cleusa César, os irmãos estão chegando. E agora já não podemos mais saudá-los, mas agradeço a presença de todos, fica igualmente registrado, depois posso olhar com tempo. A Cleusa Maria também aí. Então vamos, queridos, fazer a nossa oração. Louvando a Deus e a Jesus, nosso Mestre bendito e amado, agradecemos por mais esta oportunidade que nos concede, que possamos ser receptivos à boa intuição que nos chega da mensagem destes nobres amigos que nos assistem nessa hora. Igualmente possam estender suas luzes, envolvendo cada um dos irmãos presentes a esta reunião, ou onde se fizer ouvir, em que momento for, adentrando o seu lar, a luz bendita da Boa Nova, renovadora, das nossas forças, energias, esclarecimento, mudando conceitos, impulsionando-nos as verdades do Mestre a transformar nossa trajetória no progresso de nós mesmos para o nosso bem e o bem de todos aqueles que nos cercam. Louvado seja nossa Mãe soberana e amada, intercessora por nós, e aos nobres espíritos que nos assistem,
e aos nossos anjos guardiões e espíritos familiares de luz que estão nos acompanhando nesse momento. Que a reunião seja de proveito para todos nós, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Nós estamos iniciando neste momento o 43ª reunião virtual da oração. Nesta fase que estamos trazendo um diálogo com nossos irmãos, uma exposição de conhecendo o Evangelho, aonde poderemos ter oportunidade de melhor nos situar no Evangelho futuramente, quando buscarmos algum tema que estejamos necessitados, saberemos onde encontrar. Também iremos ter noções de melhor aproveitamento, né, destes ensinamentos benditos que tem no nosso Evangelho, nosso companheiro que deve ser de cabeceira, de bolsa, permanentemente ao nosso lado, onde estivermos, lancemos mão ao Evangelho. Quando tivermos um troquinho sobrando no bolso, compremos um Evangelho, que é uma das obras mais econômicas que é vendida no mercado, é o Evangelho Espírita, acessível para todos, e nós devemos adotar o hábito maravilhoso de esquecermos providencialmente evangelhos pelos bancos do mundo, né? Por onde a gente andar, quando a gente tem um troquinho, a gente compra o evangelho e esquece no banquinho do ônibus, esquece no banquinho lá onde estava esperando, não é? No consultório, aonde a gente andar, no hospital. Muito maravilhoso. Eu tive uma experiência com meu pai quando estava muito na UTI aí no CHS, né? Eu toda vez que entrei no CHS para as visitas da CTI, deixavam o evangelho em cima do banco. E muito gratificante, tempos depois, chegava em determinados recintos ali do hospital, junto aos funcionários, e encontrava o Evangelho com eles, sendo manuseado aqui e acolá. Maravilhoso. É luz que levamos. Muitas das vezes socorremos alguém num momento muito difícil, porque todos sabem que o Evangelho, ao lançar-lhe a mão e vamos abrir exatamente aonde podemos receber a orientação de um amigo ao nosso lado, não é? E a doutrina espírita, meus queridos irmãos, não estuda habitualmente o Velho Testamento. O Velho Testamento é mais estudado pelos evangélicos, né? Protestantes evangélicos. O Velho Testamento pelo Espírita, ele é estudado, sim, mas buscando ali conhecer aquele povo aonde Jesus escolheu, né, na sua sapiência, por algum motivo, para vir para escrever a sua história. E também porque no Velho Testamento há muitas e muitas manifestações espirituais mediúnicas, não é? Nos fatos da época. Então é por isso que se estuda, né? Porque nós, na verdade,
estudamos a Boa Nova, né? O Novo Testamento, porque Allan Kardec, juntamente com os espíritos luzeiros que o assistiram, quando codificou as obras da doutrina espírita, fizeram por bem colocar aqui no Evangelho esta parte que não é muito lida, porque quando se leva a mão aleatoriamente, quase que sempre pegamos mais adiante um pouco, né? E estes 4 capítulos que foram providencialmente colocados no início do Evangelho são os capítulos que nos trazem todo o fundamento, né, da passagem de Jesus, da sua vinda. E então, ele nos falou, como nós vimos a semana passada, não é? Que no primeiro capítulo dizia: não vim destruir a lei, né? Tudo aquilo que a gente explicou, né? As 3 revelações de Moisés, de Cristo, né? E da terceira, que seria a doutrina espírita. Hoje, no segundo, nós vamos falar sobre o meu reino não é deste mundo. Né? Foi a resposta que Jesus deu a Pilatos. E o terceiro nós teremos, então, futuramente, que há muitas moradas na casa de meu Pai. E o quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Que vem nos falar tudo sobre a reencarnação, sobre os laços de família, enfim. Então, nós vamos iniciar aqui trazendo, meus queridos irmãos, essa base fundamental desta jornada bendita do Cristo Jesus, nos trazendo a boa nova para a terra. Então, nós vamos ver aqui, quando os judeus levaram Cristo a Pilatos para que o julgara, esperando que o Pilatos lhe desse uma sentença, não é? Pilatos lhe fez a pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu que não, meu reino não é deste mundo. Porque se fora deste mundo, meus súditos estariam em minha defesa, não é? Nesse momento que ele estava sozinho, não tinha ninguém ali para defendê-lo. Tá? E então Pilatos lhe perguntou: és, portanto, um rei? E Jesus lhe respondeu: tu o dizes, eu sou o rei. Nasci e vim para o mundo para dar testemunho da verdade, e quem é da verdade escutará a minha voz. João, capítulo 18. E então Jesus, com estas afirmativas, né, que nós vamos iniciar agora aqui, que ele falou da vida futura. Ele estava dizendo que ele não era rei, ele não era rei dos judeus. E que o reino dele não era deste mundo, porque ele veio trazer a boa nova, que era um despertar para a humanidade, para a vida futura. O que nos aguardava, não é? Neste mundo paralelo ao nosso, o mundo espiritual, aonde os homens nem de longe tinham noção que isso acontecia. Porque os judeus da época tinham uma noção que existiam anjos e que estes anjos
era uma ideia bem vaga deles, não é? Que estes anjos podiam partilhar conosco a sua felicidade, né? Para eles, a observação de Deus, a existência de Deus, lhes concedia recompensas na vida presente, porque era só o materialismo, né? Então, eles pensavam assim que as recompensas que poderiam receber era a supremacia sobre as nações, a vitória em relação aos seus inimigos, porque aquele povo só pensava em guerra, né? E parece que até hoje só vivem em guerra, né, meus irmãos? Que quando aconteciam calamidades, derrotas, e isso eram castigos porque não tinham se comportado bem, né? Então, este povo ignorante, eles eram pastores, não é? A eles, Jesus só podia, com a sua soberania, não é? Conhecendo a alma humana melhor do que ninguém, só podia falar com este povo através das parábolas que ele usava como os ditos populares da época. Porque esta era a linguagem simples que eles compreendiam, porque ninguém iria compreender de outra maneira. E, na verdade, compreender não compreendiam, mas ouviam-no, não é? E um pouco se adaptavam e um pouco vieram, porque era aquela forma soberana mensagem de Jesus, sua voz ecoava como poema, como uma canção, não é? Petrificando aqueles olhares, não é? Aqueles corações que estavam preparados, aqueles corações que estavam sequiosos de um conhecimento, de um caminho, né? de uma luz para seus caminhos, porque era um povo extremamente sofrido, né? Aqueles encontraram, muitos deles, o ecoar das suas mensagens, calando fundo em suas almas, não é? Mas a maioria não, foi muito difícil, né? E então Jesus, conformado com os seus ensinamentos e o estado desses homens da época, acreditou que não podia lhes transmitir a luz absoluta, né? Que os deslumbraria sem esclarecê-los. Então, trouxe a sua mensagem em forma de parábolas e disse, porque não estavam preparados, que quando estivéssemos preparados, porque estávamos todos nós lá, né? Quando estiverem prontos, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará o Espírito de verdade, não é? E então o Espiritismo é que veio mais tarde completar nesse ponto, como em muitos outros, os ensinamentos do Cristo Jesus. Foi quando a voz dos Espíritos vieram esclarecer os homens. Porque enquanto isto não aconteceu, muito mais do que agora, existia o poderio das igrejas, não é, das religiões da época, e o comando de homens sobre homens, né, ditando as leis, modificando as leis muito mais do que Moisés tinha modificado, e assim fizeram e fazem até hoje. Também nos falou sobre a realeza de Jesus, não é? E se ele era o rei. Ele se referiu
que rei a humanidade escolhe de todas as formas. Eles escolhem o rei da música, o rei da arte, o rei da poesia, da filosofia, o rei dos artistas. O homem está sempre elegendo reis. Elegem os reis, o seu reinado dura até que a morte chegue, né? E então a realeza de Jesus é muito mais além, porque a realeza moral governa ainda até hoje e governará para todo sempre. Não é? Sobretudo após a morte. Quando o homem abrir os seus olhos realmente para a realidade do mundo que nos aguarda. Não é? Neste aspecto, Jesus não é o rei mais poderoso que muitos outros reis da terra, né? Portanto, é com razão que ele dizia a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E sobre o ponto de vista, que é outro assunto que fala aqui, nos diz assim, ó, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá a fé inabalável. Então, as verdades do esclarecimento que nos trouxe a doutrina espírita nos desvendou o véu, trocando a toga preta e o capuz e uma foice ditada morte, feia, horrenda, por a esplendor da luz. Por um mundo aonde habita a soberania suprema do amor e aonde o homem mais perverso do mundo jamais deixará de ter de nosso Pai uma mão orientadora para o momento de sua passagem. Que todos os seus filhos recebem assistência, mas que cada um segundo o seu merecimento. Para o mundo, aonde veremos toda a preparação necessária para que possamos nos confrontarmos com as nossas dívidas do passado e nos ser consentido por nosso Pai ou por N oportunidades de novamente buscarmos o ressarcimento das nossas dívidas. Pela simples dúvida sobre a vida futura, lembra-se sempre a passagem bendita do nosso querido e amado Chico Xavier, que disse: estudar o Novo Testamento, nós atermos ao Novo Testamento, porque se o nosso passado nós não podemos mudar, não é? Vamos nos preocupar com esta vida futura que nos aguarda. Meu passado não posso mudar, mas sei que o meu futuro depende do meu hoje. E conhecendo o que nos aguarda, que será segundo o nosso merecimento, compreendendo a supremacia de Jesus, o poder inigualável de nosso Pai, em toda a sua majestade, despertando já em nós a fé nesta trajetória, com certeza, meus irmãos, vamos nos preocupar muito com acertar nosso passo doravante, para que possamos ser acolhidos por sua bendita luz, por seu amor, merecendo, através da nossa transformação que possamos adquirir até o dia da nossa passagem, merecendo o acolhimento de nobres espíritos. Porque nunca o homem teve tão ao seu dispor todo este emaranhado de oportunidades do aprendizado.
para quem tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, com certeza não lhe falta oportunidade, material esclarecedor, não para leitura. O Evangelho, por exemplo, não é para leitura, não é para ser guardado e minuciosamente colocado ali na estante. O Evangelho, sempre que viermos lançar mão a um livro de doutrinária da doutrina espírita, devemos nos acompanhar de uma caneta, de um marca-texto. Temos que marcar a data que estamos lendo hoje aqui. Temos que riscar e rabiscar para novamente voltar aos pontos que possam ter ficado em dúvidas. Temos que grifar os fatos para que possamos melhor assimilar estes acontecimentos. Porque nestas mensagens deste pequeno e simples livro, aos olhos do leigo, que contém a mais preciosa obra da humanidade, ditada a Allan Kardec por nobres espíritos, numa linguagem simples, para alcançar a todos os homens simples, de corações abertos, puros, de corações fraternos, desejosos e ansiosos por desvendar o véu que obscurece a nossa visão neste mundo para um mundo melhor. Aonde, ao contrário do querer nos apegar ao materialismo da época que há pouco falamos, termos a consciência que temos que nos despojar do materialismo, que temos que viver com os nossos olhos ao além-vida, porque é aqui que vamos construir a nossa trajetória futura. E então, no ponto de vista, é assim que ocorre com quem encara a vida terrestre neste ponto de vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele então percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas em um monte de terra, que proletários e patrões são da mesma estrutura, e lamenta um monte na terra. Estes fenômenos que se ocupam tanto em conquistar aqui um ponto que os leve tão pouco e que aguardam por tão pouco tempo. E é assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé para o futuro. Porque haverá de chegar a hora em que todos os homens de poder, quer poder financeiro, quer na abundância em qualquer situação da nossa trajetória, as abundâncias que nos são concedidas pelo Pai já alcançá-las, quer do conhecimento, quer da sapiência profissional, quer do financeiro, em todos os aspectos que momentaneamente estamos usufruindo um local, um momento diferenciado dos demais, não é? Na abundância, quer dizer, na fartura do conhecimento, no que excede aos demais, não é para meu bel prazer,
não é para minha vaidade, não é para minha ociosidade, e é sim para que eu possa usá-lo em favor do meu semelhante. Como falamos sempre em Lázaro e o Senhor que ele aguardava as migalhas. As migalhas são preciosas, que ninguém as vê, muitos não as jogam nem no lixo. As migalhas, haveria inúmeros irmãos que entrarem em brigas, em desespero, em fanatismo, por uma única migalha que cai da nossa mesa. E assim, com esta abundância que é jogada fora, poderia saciar a fome, poderia saciar a carência, poderia saciar a sede do esclarecimento, não é? Daquele que tem. E então nós temos aqui um exemplo, não é? De uma realeza terrena, que é a história da rainha que nos relata, que nós podemos bem, prestando atenção, este grande exemplo como o de Lázaro. Quem melhor que eu, disse ela, pôde compreender a verdade desta fala de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não compreendesse? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar-me a lição mais terrível ainda, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de lá ser recebida com soberania, vi acima de mim, mas muito mais acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava porque não eram de sangue nobre como eu. Oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que me buscam em toda a avidez na terra. Para se preparar um lugar neste reino é preciso abnegação, é preciso humildade, é muita caridade em toda a sua celeste prática. É necessário benevolência para com todos. Não vos perguntam quem fostes, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduz. E, portanto, procurai a estrada do céu, e entre os abrolhos e espinhos, e não entre as flores. Os homens correm através dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas ilusão! Logo percebem que se agarraram a uma sombra e negligenciaram o único bem sólido e durável, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir o acesso a ela. Tende piedade daqueles que não guardam o reino dos céus.
ajudai-os com vossas preces, pois as preces reconciliam o homem com o Altíssimo, e é o traço da união entre o céu e a terra, que não os esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Que assim seja. Nosso querido Emmanuel nos traz também uma bela mensagem. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem que as almas sejam redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o seu apostolado buscando o concurso de Pedro e de André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o princípio do dia da Boa Nova, convida, insiste, apela junto a todas as almas, para que se convertam em instrumento da sua divina vontade, dando-nos o perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as Escrituras sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão com Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procurou Ananias, enviando a socorrer um novo discípulo, porque razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa. É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa homens na obra do surgimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provocam importância por ele atribuída à contribuição humana para a sua obra. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre, onde estiver um seguidor do Evangelho. Aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. O cristianismo significa o Cristo dentro de cada um de nós. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Muito obrigada, meus queridos. Que a mensagem permaneça em nós. Vos convido a prepararem-se, acomodarem-se, para que juntos possamos, mesmo distantes materialmente falando, nos elevar à lei e vida.
nos entregarmos à luz suprema, diante da realeza do Mestre, iluminados por seu amor, reverenciando seu poder e glória sobre o céu e a terra, junto ao Pai das alturas. Neste momento, irmãos, respire esta luz bendita que adentra o vosso lar. Respire profundamente e sinta-se iluminado. Deixe-se envolver e flutuar neste supremo amor que a todos vê, que a tudo sabe. Flutue na verdade que permaneça em todos os corações, que cada encontro possa tonificar e fortalecer vossas almas cada vez mais, para que, despojando-se do homem velho, renascendo o homem novo, vislumbrando novas perspectivas para a vida futura, transformando os atos da vida presente, para que, buscando dentro de si mesmo, encontrando as mazelas e suas vicissitudes, possam transformar-se mesmo que lentamente, passos firmes a cadenciados, a verdadeiros soldados deste Messias bendito, que sua mensagem os envolva, acolham o chamamento, tonifiquem-se com a luz, medicando vossas enfermidades, segundo o esclarecimento e o despertar e o despojar-se, libertar-se dos vossos erros e vicissitudes. Desprendam-se do orgulho e da vaidade, desprendam-se dos bens materiais que lhes foi concedido por empréstimo. Use vossa sapiência em favor dos necessitados, na fraternidade e no amor com os que vos cercam. Estenda as benesses da vossa fé para estender energias benfazejas, a consolar as almas sofridas, a todo tipo de lamento, sofrimento e dor. Porque serão, meus queridos irmãos, cada quinhão do vosso amor estendido,
uma dose única medicamentosa a cicatrizar as vossas chagas físicas, a dissipar infecções de paramentos, a libertá-lo talvez de enfermidades tão graves que não ousa atingir na terra a medicina necessária. Pois mesmo quando teis ao vosso alcance um médico com toda a sua sapiência e recurso necessário para curá-los, ainda assim depende da licença e a bênção do Pai, que conceda-vos lograr a libertação do mal que o aflige. Mas queridos irmãos amados, pela caridade de dividir, de doar-se, de estender, que poderão, em nome de nosso Mestre Jesus, por haver acolhido a sua mensagem fraterna, poderem assim desfrutarem das bênçãos da consideração, do amparo, do amor fraterno, da visita de nobres espíritos. Conserve em vosso lar o hábito do bendito Evangelho, farol que ilumina ao ser aberto, manuseado a todos os recantos, quer do lar como dos vossos corações. Traga para si a luz do esclarecimento, que ela abrirá os caminhos e as portas trancadas. Pois no ato de esclarecer-se, sois vós o farol para todos os irmãozinhos necessitados que estão na escuridão e vieram atraídos por esta luz buscar um quinhão de alívio aos seus sofrimentos. E no ensinamento do dando que se recebe, sois vós, meus queridos irmãos, os primeiros a serem beneficiados. Que vossa união de pensamento, que deixa vossos lares amparados, abençoados, todo o vosso familiar, vosso trabalho, vossas preocupações, fortalecendo, encorajando, envolvendo a todos, para estenderem o olhar mais além, sobre todos os recantos da terra, ó Mestre bendito, implorando vossa bênção de amor, estendida por toda parte, a enxugar as lágrimas e aliviar as dores. Abraço amigo e fraterno, consolador e amparador do desespero e aflição. Que a luz da fraternidade e da esperança esteja por toda parte a iluminar a todos os filhos seus, do mais humilde Pai, no mais recôndito recanto desta terra,
ali brilhe a luz do amor, do amparo e da caridade sobre eles e sobre todos os vossos filhos de boa vontade sobre esta terra. Que Deus vos abençoe, meus irmãos amados, companheiros. Que cada dia mais façam-se merecedores desta presença e desta verdade. Tenham um bom sono da noite, a força, a serenidade, a coragem, o equilíbrio e a paz para envolver e ser o porto seguro de todos aqueles que vos cercam. Que Deus vos ampare, que Jesus vos abençoe, que assim possa ser.